Inclinemos nossa cabeça e ao som de somente crer, tudo é possível, somente crer, a mensagem oficial dessa noite, Pastor Américo Berlanda, de Campo Largo, residindo em Curitiba. Ele vai se apresentar novamente, para quem não o conhece. Eu disse para ele, ele é grande por fora e grande por dentro, uma pessoa especial, maravilhoso homem de Deus, graças a Deus. Senhor, até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado de uma maneira tão especial, de uma maneira tão sobrenatural. O que tem acontecido é o Teu Espírito que está movendo em nosso meio. Te agradeço, ó Pai, de alma, por fazer parte disto, estar envolvido com isto. Nós não podemos simplesmente olhar para isto e não fazer parte disto. Nós temos que olhar para isto que o Senhor está fazendo e ser participantes disto. É subir as descidas e descer as descidas e subir as subidas com o Senhor. É nisso que nós vemos as mãos de misericórdia do Senhor a nosso favor. Quando nós nos submetemos a seguir o caminho que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Não importando o que nós vamos encontrar pela frente, mas nós estamos pela fé. Não pelo que nós vemos ou ouvimos, mas vamos pela fé, assim como Abraão, pela fé, alcançou a promessa. E todos aqueles grandes heróis da fé foram e alcançaram aquilo que eles desejavam pela fé. Por isso pedimos mais uma vez, Senhor, nesta hora sublime, neste encerramento de mais um ano, que a Tua palavra venha coroar este final de ano em nossos corações. Eu lembro, Senhor, da nossa pequena congregação ali em Campo Largo também. Eu peço por eles, por cada um, ó Deus. Eu creio que esses irmãos também estão levantando suas mãos a favor do nosso humilde ministério. Assim como o nosso companheiro aqui, o Senhor tem sustentado ele, o Senhor está nos sustentando também. E que este amor, esta fraternidade, possamos fazer tudo que há em nós para mantermos isto em nosso meio. Isso agrada ao Senhor. Isso alegra o coração de Deus. Quando o Senhor vê unidade e espírito. Pai Santo, fala conosco, ó Deus. Precisamos de Ti. Da unção do alto. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu peço e Te agradeço. Amém, Senhor.
apresentar de volta, pastor Caio. Nós somos ali de Curitiba, resido em Curitiba, a capital do Paraná, e atendemos a igreja que está em Campo Largo, que é na região metropolitana ali de Curitiba. Temos a nossa pequena congregação ali, que damos assistência. Está a nossa família, fica de pé novamente, de novo. Estão aí a esposa, a irmã Liliana. O pessoal fala que são 3 irmãs, né? Daí a esposa, ela fica assim, né? Mas são 3 irmãs, né? A minha filha mais velha, Amanda, e a do meio, Gabriela, e o Gabriel está aqui, evangelista, né? Eu não sei o que ele veio fazer aqui em Itá, né? Bonito desse jeito, né? Mas está aí, né? Deus os abençoe, pode se assentar. Essa é a nossa família, e a gente fica grato a Deus quando a gente vê a mensagem do profeta se cumprindo no ministério. Às vezes nós pregarmos para o povo é uma coisa, mas quando a gente sente isso e a gente vê isso no nosso próprio ministério, nas nossas vidas, é diferente. O profeta fala, quando Deus chama um homem, Ele chama a sua esposa. Então eu agradeço a Deus que Deus chamou ela também. Tem estado ao nosso lado, às vezes momentos muito tensos, como toda esposa de um pastor passa. São momentos difíceis, muitas vezes decisões têm que ser tomadas, e você vê que você tem alguém do seu lado. A gente dá graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Assim como o pastor tem a sua esposa espiritual, que é a igreja, e a igreja, nas horas de decisões, está ao lado do seu pastor. Então isso vai resultar em bênçãos, vai resultar nos benefícios de Deus a favor de cada um de nós. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para lermos a Escritura, para não tomarmos o tempo. O pastor Caio tem a ceia. Então vamos ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Podeis assentar? Que o Senhor abençoe Sua palavra em nossos corações. É um paradoxo, né? É algo que nós não entendemos, não tem explicação. Nós ouvimos isso no programa, né? Tem coisas que não tem explicação. Mas, como contristados, mas sempre alegres. É um mistério, não é, irmãos? Às vezes passamos por momentos que a gente está
mas a sua alma está alegre. Amém. Como pobres e enriquecendo a muitos. Quem explica isto? Que jeito que nós traz uma explicação? Às vezes, o pastor está passando por uma situação difícil, ele está ali, muitas vezes ele vem para o púlpito chorando, em desespero de alma, mas ele chega aqui, ele tem que ser aquele homem que vai ajudar a igreja, vai ser ajudado por Deus para ajudar o povo, deixar os seus problemas lá no escritório. E daí ele vem aqui, faz o seu trabalho, Deus usa ele, às vezes ora por uma pessoa, unge uma pessoa, orienta aquela pessoa, aquela família, e aquela pessoa sai enriquecida da graça de Deus. Tem explicação isso? E às vezes ele está com o coração partido. Ele está ali em lágrimas, mas ele tem que chegar aqui, não. Eu tenho que ajudar o meu povo. Eu tenho que dar a vida pelo meu povo. Por isso que o Mombrana diz que pastor cheira a ovelhas. Agora, como que ele vai cheirar as ovelhas se ele não fica com as ovelhas? Não é? É isso daqui. Como pobres, enriquecendo a muitos. E aqui está uma igreja que é rica da graça de Deus. Um povo que é rico do amor de Deus. Isso é notório. Nós não cremos que o amor de Deus está no nosso meio, nós seríamos as pessoas mais miseráveis. Mas está. Amém. Está. Como nada tendo e possuindo tudo. Como nada tendo e possuindo tudo. E nós cremos nisto. É a palavra do Espírito Santo por meio de um dos maiores ou o maior dos apóstolos, o apóstolo Paulo. Isso é para nós como igreja. Todas essas cartas aqui são para nós, para nos ajudar. Mas vamos caminhar aqui um pouco. A mensagem Um Dia da Vitória, vamos tomar aqui só para uma reflexão, no 49, o profeta disse: então estamos em um combate. De manhã foi falado sobre a maior batalha jamais pelejada. Então é um combate, é uma luta. E os heróis de Deus sempre tiveram combates. Os heróis de Deus sempre tiveram combates. Tanto é que não tem como você vencer alguma coisa, algo, se você não lutar. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória cruzando os braços e esperando ver o que vai acontecer. Não é? Eu vou ver o que vai acontecer. Dependendo do que acontecer, eu me posiciono. Eu tomo minha definição, daí não é característica de um soldado. Quando você veste a farda do exército da sua nação, é para você lutar. É para você batalhar. Por isso que o Mombrana disse, nós não pagamos o nosso exército para ficar aí com o seu uniforme engomadinho, bem passado, novinho, suas botas bem lustradas ali, e ficar ali só. Ele falou, nós pagamos, o povo paga o exército para lutar, para defender a nação. Então nós estamos aqui como exército de Deus para lutarmos. Amém. Não tem como
você entrar numa luta, entrar em uma batalha achando que não tem risco nenhum. Mas se Deus está na frente, Ele vai te proteger. Amém. Ele vai te amparar, Ele vai nos amparar. Então estamos neste combate. O profeta disse: você, igrejinha, recordem aqui atrás, você é uma parte daquela unidade. Você é um posto de destacamento aqui atrás. Aqui em Itá. É um posto de destacamento do céu. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Destacamento lá do céu. O grande quartel-general. Deus tem aqui na terra alguns lugares que tem um posto de destacamento. Agora você sabe o que é um posto de destacamento? Você deve saber, por ter alguns deles bem aqui ao seu lado. Então você é um posto de destacamento. Vejam ali atrás em algum lugar para sustentar as bandeiras. Tem esse chamado no exército de cada país. Os irmãos já viram que tem aquele emblema da bandeira de cada país, né? Aqui do lado, né? Ou às vezes aqui. Daí tem o que a ciência inventou, o tal do velcro, né? É velcro, aquele negocinho que puxa e cola, lá, que faz um barulhinho. E eu pensando, né? Você tem que ir para a guerra, se é do Brasil, vai para uma guerra defendendo a nação, né? Aconteça o que acontecer. Mas tem uns que já, se a coisa apertar, ele pega um velcro e cola de outro país aqui em cima. Né? Se é contra uma nação e próxima, né? Vê que está perdendo, que a guerra está ficando mesmo difícil, o inimigo está vindo lá, e ele fica olhando e fala: eu não quero morrer não, vou colocar o emblema de outro aqui. Esse soldado aí não tem mérito nenhum. Covarde. Aí a gente lembra do irmão Arnold lá na Suíça, né? Para defender o seu povo, sua nação, ele deu a sua vida, mas ele salvou a sua nação. Todos saibam hoje na Suíça que eu darei a minha vida pela liberdade da Suíça. E conseguiu. Deixou família, tudo, mas a sua nação foi livre. Então nós estamos aqui para defender as bandeiras desta mensagem, desse evangelho de Jesus Cristo. Amém. Custe o que custar. Amém. Pagamos o preço que temos que pagar, mas nós não podemos recuar. Amém. Não é hora de recuar. Não é hora de darmos um passo para trás. É hora de permanecermos firmes e avançar. Amém. Exército de Deus, avancemos. Vejam, para fazer o que é correto, para continuar clamando que Jesus Cristo é a única esperança do mundo. Amém. Amém? Jesus Cristo é a única esperança do mundo. Agora, na mensagem Possuindo Todas as Coisas, da qual o profeta usou esta escritura que nós lemos aqui, ele fala de Abraão. Não tem como lermos a Bíblia, meditarmos na Bíblia sem vir à nossa mente Abraão. É impossível ler a Bíblia, pensar, lembrar da Bíblia sem lembrar de Abraão. Depois de Abraão ter recebido a promessa de Deus, ter encarado por meio da fé, foi obediente desde a sua saída lá de Ur dos Caldeus e veio em direção à terra prometida.
Os irmãos conhecem a história, veio seu pai, e logo o velho morreu, mas ficou mais alguém junto com ele, a qual Deus não tinha dado a promessa foi para Abraão e sua posteridade. Veio seu sobrinho Ló, veio até uma altura ali, mas chegou um pedaço lá, não teve como caminhar mais, né? Deu alguns problemas lá entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Mas o que vai fazer agora? A terra estava passando por dificuldades, uma seca terrível, mas o Abraão, muito sábio, né? Para que nós vamos discutir? Né? Para que os nossos pastores vão ficar discutindo um com o outro? Vamos fazer o seguinte, então, meu sobrinho, escolha aí o que você quer. Ó, a qualidade, o caráter da semente de Abraão. Ela não escolhe, ela fica com a sobra. Amém? Amém. Ela fica com a sobra. Ela deixa o outro escolher. Escolhe, se quer pegar o melhor, não quero o melhor para mim. Abraão, tá bom, então eu vou para o deserto. E foi. Não vamos discutir, leva seus pastores lá, pega o melhor. Aonde dá mais, produz mais, assim, né? Vai produzir mais. E nós vamos para o deserto. Mas veja por que lado que foi Deus, né? Aquela encruzilhada. Naquela hora de definição, de decisão, ali que chega, todos nós temos uma encruzilhada na vida. E nós temos que ver para que lado o Espírito do Senhor vai. Nessas encruzilhadas. Chegou agora, o que eu vou fazer? Eu vou para cá, para a direita e para a esquerda. E Abraão falou, ó, sobrinho, você vai para a direita? Então eu vou para a esquerda. Você quer ir para a esquerda? Então eu vou para a direita. Pode ficar tranquilo, eu não quero problema, não quero discutir, não quero contenda, nada. Só quero seguir o meu caminho. Então o Ló foi. Aos olhos de Ló era muito melhor lá, né? E realmente, humanamente falando, era. Tinha muito mais prosperidade. Mas o Senhor não estava lá. O Senhor estava lá no deserto com Abraão. O Elohim acompanhou Abraão. Porque eu penso, sabendo, nós vendo pela Bíblia Sagrada a fé de Abraão, que Abraão foi movido pela fé. Eu penso que tinha algo no seu coração, uma fé, uma revelação, que fé é revelação. Que disse assim para Abraão, não vai lá, Abraão, lá tem pecado. Porque eu penso que se o Abraão fosse, ele poderia ter um risco de se enredar com a riqueza de Sodoma e Gomorra. Mas ele não foi, tinha algo ali, não vou. Eu vou para cá mesmo, Deus está nesse lugar aqui. Ó. Eu não estou vendo nada de bom, mas Deus está lá. Deus não está me mostrando nada, mas eu creio que Ele está lá. Não é assim conosco? Deus não vai provar nada para nós. É pela fé. Mas tem algo no seu coração que te diz, é por aqui o caminho. Vai por esse lado aqui que eu estou com você aqui. Eu não estou com você aqui. E Abraão, no seu coração, ele olhou e falou, não tem nada para mim lá. Não. Lá o pecado vai corromper, aquilo ali não vai demorar muito, não. E ele foi para o outro lado. E o profeta diz que isso é a mesma coisa conosco. Nós temos que ter essa chamada percepção. Perceber o risco. Tem risco ali. É perigoso ali. Não vou, então. Qualquer coisa que tenha um potencial de causar um acidente, nós temos que cuidar. Isso é muito usado nas empresas. Irmãos que trabalham em empresas aí. Não é assim que funciona? Eles cuidam muito da segurança do funcionário. Então eles falam percepção de risco. Às vezes a pessoa passa todo dia por uma mesa, tem um canto vivo ali.
Passa ali 10 anos, não vê que aquilo ali tem um risco de, se ele escorregar, ele se corta ali, se machuca. E não vê, não fala nada, não faz nada. Ou até uma outra pessoa pode se machucar. É percepção. Ó, aqui um canto vivo, não dá para fazer arredondado? Não dá para modificar isso aqui? Não dá para tirar essa mesa de lugar? É percepção, não é? Antes que aconteça. E é isso que Deus colocou em nossos corações, irmãos. Uma percepção. Você vê, algo está para acontecer. Você já fica vigilante, observando aquilo. Não, antes que aconteça, eu tenho que tomar uma posição. É igual a Mombrana fala sobre os animais lá na Índia. Quando estava logo para vir aquele grande terremoto lá, as pessoas estavam, lá eles não têm muros, como nós temos aqui, feito de cimento, lá é com pedras. Então, os que ali faziam o gado, se encostava ali para ficar um pouco na sombra, os pássaros faziam seus ninhos ali. E Mombrana que começou a observar, olhando que lá, olhou assim, falou, de repente, uma revoada dos pássaros. Saiu tudo os pássaros, daquele muro de pedras. O gado se afastou daquilo lá. Falei, mas o que está acontecendo? Olhou para um lado, para o outro, não tinha pastor nenhum, não tinha ninguém ali, saíram por conta. Falou, mas o que está acontecendo? O profeta disse que não demorou muito, foi questão de minutos, um terremoto. Deu aquela balançada ali naqueles muros e balançou para cá e balançou para lá. O profeta falou, agora entendi. Mas eles vão voltar logo, logo, só deixa passar o terremoto, eles já voltam, né? O abalo, eles voltam para o mesmo lugar deles. Não voltaram. O profeta falou, mas o que aconteceu? Ficaram longe, o gado ficou longe, os pássaros não voltaram. Diz que pouco prazo depois veio um outro terremoto mais forte que aquele, derrubou todo aquele muro. E o profeta falou, esse muro representa as denominações, os sistemas feitos pelo homem. E quem que avisou os pássaros? Quem foi para um gado lá? Né? Uma vaca. Quem que falou para a vaca, não vai para o boi, o jumento? Não, cuidado que vai cair isso daí, se afaste disso. Percepção. Deus está na natureza. Agora a criação máxima de Deus, que é o homem, não consegue ver as coisas. Não consegue discernir onde está realmente o perigo. Mas os filhos de Deus sabem. Amém. Não temos leitura, não temos muito conhecimento, muito estudo, faculdade e seminário. Eu, pelo menos, eu não tenho, não sei o senhor. Não? Mas nós temos uma coisa, a revelação. A revelação de Jesus Cristo. Não que somos melhores que os outros, mas Deus, por sua graça e misericórdia, te elegeu para isso. Amém. Por isso que você tem fugido, escapado do enredo, das coisas que o homem tem colocado sobre a igreja. Qualquer sistema humano você vai desviando aqui. Não, isso não é para mim não, você vai saindo. A sua eleição não te deixa ser enganado. Se é um tempo, igreja, que nós precisamos confiar na eleição, é agora. Não, eu sou um eleito. Eu sou uma eleita. Creia aí, irmã. Não vou ser enganada. Não vou ser enganado. A eleição não deixa. Assim como Abraão não foi. Então o profeta disse aqui, na mensagem Possuindo Todas as Coisas, ele disse, eu gosto disso, o 53. Abraão era herdeiro de tudo pela promessa. Então, ele podia reclamar tudo que havia na terra e a própria terra. A Abraão foi dada a promessa. Agora nós entendemos que Abraão era o homem mais pobre em todo o país, porque ele viveu fora no deserto e viveu em paz com Deus.
Coisa boa, né? Tem algo melhor do que isso? Estou no deserto. Às vezes, quantos de nós aqui passamos por um deserto na nossa vida? Parece que a coisa ao redor secou tudo. Mas você tem paz com Deus. Amém. O Senhor falou aqui, irmão Luiz, coisa boa, dormir em paz com Deus. Faz ali seu culto doméstico. Às vezes a coisa está tudo difícil. Quantos cultos domésticos o senhor foi fazer, mas passou um dia que não foi fácil. Passou um dia que, ó, meu Deus, e agora? Mas chega lá, você tem paz com Deus. Adianta, às vezes, termos uma aparência nas coisas e não ter paz com Deus. Vivermos uma vida de aparência. Uma vida chamada, hoje Jesus usa muito status. Só status. Mas você vê, não tem paz nenhuma. Não tem garantia de nada. Aí você vê aquele irmão lá na roça, a irmã ali lavando a roupa, fazendo sua comida, dando glórias a Deus, com paz em seu coração. Amém. Isso que vale muito para nós. Amém. Isso que representa mesmo para o eleito é essas coisas. Amém. Então vejam aqui. E Ló, rico, viveu na cidade e se tornou o governador da cidade. Ele se estabeleceu no portão, ele era o juiz e julgava a cidade e todos os ricos e coisas. Mas Abraão estava lá no deserto e talvez o homem mais pobre na terra e ainda reclamava possuir tudo. Amém. O profeta disse: aquilo é o que eu gosto. Amém. Nós também gostamos. Amém. Oh, esta noite, irmãos, podemos não ser ricos nos bens desse mundo, mas possuímos todas as coisas. A igreja crê assim. A igreja, ela mesma possui todas as coisas. Ainda que pobres, mas ricos e possuindo todas as coisas. Por isso que o próprio Paulo falou: oxalá os crentes forem salvos pela loucura da pregação. É uma loucura. Por isso que Jesus falou: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Agora, não é só rico em finança, não. Às vezes tem pessoa que é rico no entendimento, ele é rico na astúcia, ele é rico, tem várias maneiras a pessoa ser rico. Tem muitos que é rico na malandragem. É uma riqueza que a pessoa adquiriu, passar a perna nos outros, não é? É riqueza. Mas nós não temos nada dessa riqueza de nada. Mas nós possuímos tudo. Amém. Então vejam aqui. Eu gosto daquilo. Nós somos a velha canção que costumávamos cantar anos atrás. Meu pai é rico em casas e terra. Ele tem a riqueza do mundo em sua mão. Rubis e diamantes, e prata e ouro. Seus cofres são cheios. E ele tem riquezas sem conta. E nós somos possuidores disto, porque nós somos filhos do rei. Amém. Um filho é sempre um herdeiro, nós sabemos disto, correto. Nós vamos herdar isso. Tudo isso que Deus preparou para nós, nós vamos herdar isto. Nós vamos tomar posse disso um dia desses. Hoje o mundo está fazendo o que faz aí com o que é nosso. Eles estão flertando, fazendo tudo que eles estão fazendo agora mesmo aí. Sair aí na rua, vão ver. Mas isso tudo é nosso. Já foi comprado. Já foi pago. Mas vai chegar uma hora que nós vamos exigir a nossa possessão. Isso é nosso. Isso aqui, o meu pai, o nosso pai, pagou o preço. É nosso.
Ninguém vai tirar a herança de um herdeiro. Não existe isso. Se é feito uma coisa legal, eles vai indo. Quem que é o próximo herdeiro? Não tem. Não, veja aí, tem que ter alguém aí que é herdeiro. Não tem. E a justiça, nenhum juiz honesto vai dar aquela herança, aquela terra para ninguém que não seja da linhagem. Encontrei um sobrinho lá, não sei quem, lá no Mato Grosso. Não vai atrás dele lá. Ué. Ele tem linhagem, né? Na genealogia dessa pessoa que deixou a herança? Tem, então vai atrás dele lá. E outro não pode ir lá e tomar posse daquilo que é daquela pessoa. Agora, se puxar na linhagem de Deus, nessa genealogia de Deus, os registros eternos de Deus, puxar lá, às vezes você está aqui pagando aluguel, lutando, às vezes até a igreja é difícil, às vezes a gente tem que pagar um aluguel, não temos uma igreja própria, e luta para cá e sai daqui e vai para lá, mas daí você olha nos registros de Deus lá atrás, antes da fundação do mundo, olha lá, não, mas eles têm a terra toda, é deles. Aleluia. Aquela família está sofrendo, está lutando, mas Deus olha, calma meu filho, calma, tudo é teu. Amém. Logo vocês vão tomar posse do que eu deixei para vocês. Amém. Que quem criou isso aqui foi Deus, não foi o diabo. Por isso que nós somos herdeiros do que Deus deixou para nós. Amém. Aleluia! Vejam, Abraão podia lançar mão nisso, ainda pobre, seu gado estava faminto. Ló tomou o melhor terreno. Sua água era pouca, dias quentes, e os pastores estavam em problemas. Tudo parecia ir errado para Abraão, ainda que possuindo toda coisa. Parecia estar errado. Mas em nenhum momento Abraão desfaleceu na fé. E Abraão é um tipo da noiva. Parece estar tudo errado, mas nós continuamos firmes. Amém. Seguros que Deus está conosco. Amém. E hoje o crente verdadeiro é expulso dentre as pessoas, chamado de fanático, santo rolador, ou alguma espécie de um nome insultante, alguma espécie de fanático religioso, e ainda herdeiro de toda a terra e céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, disse Jesus. Oh, que coisa! E pensar que alguns são obrigados a viver em alguma cabana, ou em alguma parte. Às vezes eles são até meio que excluídos, expulsos daquela sociedade ali. Não, você vai para tal lugar. Você vai para determinado lugar e joga para cá e joga para lá. Vejam, sem ter suficiente dinheiro para pagar o aluguel, apesar de tudo, tudo é teu. Amém, disse o profeta. Amém. Que evangelho, quem que vai crer num evangelho como esse? Como é que nós vamos evangelizar as pessoas mostrando que é desse jeito aqui? Muito diferente do evangelho que é pregado aí fora, né? O evangelho da prosperidade. Vem, aceite Jesus. Deus é o dono do ouro e da prata. E você vai prosperar. E a hora que você prosperar, não esqueça da oração que o pastor fez. Lembra lá. Lembra lá, a hora que você se der bem, lembra da igrejinha lá. Né? Bem diferente. Né? A nossa fé, a nossa esperança está colocada nas coisas que são eternas. Amém. Não nas coisas que são passageiras. Não nas coisas, às vezes vive uma boa vida aqui, até por uns 100 anos aí. Vive uma boa vida, sem problema nenhum. Mas eu quero saber se tem saldo lá do outro lado. Tira o extrato lá nos céus, lá está um menos, bem grande. Às vezes é rico aqui embaixo, mas lá não tem nada. Às vezes não tem nada aqui embaixo, mas chega lá, tem tudo lá em cima. Amém.
Isso que o irmão Brana falou a respeito de Jó, outro personagem. A vida de Jó aqui, olhar, mas como é que pode um homem ser um homem mais reto, íntegro da face da terra e viver, Deus permitir acontecer isso com Jó. Então nós olhássemos para o Jó, o quadro de Jó era um quadro lamentável. Não, um filho de Deus, um homem como Jó, ter tantos problemas na vida, chegou a ter tantos problemas, perdeu, foi perdendo, de repente até ele mesmo está se definhando, se acabando tudo. Cheio de problemas aqui embaixo, cheio de lutas aqui embaixo, de chegar a sentar num monte de cinzas, pegar um caco de telha e raspar suas feridas. Que homem problemático, Jó. Que pastor problemático. Quem que vai seguir um pastor desse daí? Mas uma coisa era certa. Aqui ele tinha problema, mas lá ele não tinha problema. Eu prefiro ter problemas aqui embaixo. Ter lutas, batalhas, provas aqui, mas eu não quero ter problema do outro lado. Amém. Nós não temos problemas lá em cima. Porque as bênçãos que está vindo lá de cima, o saldo que você tem lá, o crédito está mostrando que você não tem problema lá em cima. Amém. Por que tem muitas pessoas, às vezes você vê que não está conseguindo mais? Não tem mais força, não tem mais unção, não tem mais inspiração para nada. Desanimou completamente. Porque eu acho que o saldo, eu creio que o saldo lá em cima zerou, né? Foi indo no limite, porque já tá, até fala no banco limite, né? Nunca entre no limite, hein? Você que tem que falar na escola, né? Mas não entra, já fala até o nome, limite. Tem pessoas que vão no limite espiritual. Ah, ali eu vou... Não, nunca chegue nisso. Tem uma chamada linha de misericórdia. E se o Mombrana falou, você cruzou essa linha, não tem retorno. Mas nós não cruzamos. Nós estamos bem longe. Nós estamos mais perto daquela linha da graça. Amém. A linha da misericórdia. Ali onde nós podemos receber as bênçãos de Deus. Amém. Graças a Deus. Vejam aqui. Oh, que coisa pensar que alguns são obrigados a viver em uma cabana, ter que trabalhar e labutar e suar por uns poucos dólares para fazer um ganho, ter uma vida honesta, para colocar sapatos nos pés de seus filhos. Quem que não faz isso? E alimentar suas bocas famintas e ainda possuindo e herdando tudo que está aqui. Os mansos herdarão a terra, eles a possuem, ó que coisa, eu gosto disto. Possuidor da terra, o que é o crente? O crente tem um título, ação abstrata, correto, por Jesus Cristo, que ele deve ser o possuidor de todo este universo, correto. Os mansos herdarão a terra. Abraão podia possuir aquela terra, o que estivesse nela. Deus a deu a ele. A promessa lá da Palestina foi para Abraão, não foi para Ló. Vamos pensar, o Ló estava lá de intrometido. A promessa foi para Abraão. Por isso que o Ló não pôde permanecer lá. Vejam aqui. E Ló era uma parte daquela terra, então Abraão tinha um direito naquilo. Ele poderia chamar ou lançar mão dela. Ele disse: agora, Deus, tu me fizeste a promessa. O que fosse esta terra e tudo que estivesse nela era meu. E tu fizeste a promessa. Agora meu parente tem sido levado e tudo que é dele tem sido levado. Em outras palavras, se eu aplicasse isto hoje, eu diria, a igreja poderia dizer: Senhor Deus, aqui está meu irmão, ele está deitado aqui, ele tem sido atacado pelo câncer, ele está atacado de tuberculose, e ele tem isto e ele tem aquilo. Eu lanço mão da promessa, é minha possessão.
tu tens dito isto. Amém. Aí está você. Então você pode ir atrás daquele inimigo, daquele diabo chamado câncer, chamado tuberculose, chamado leucemia, chamado diabetes. Nós vamos atrás desse inimigo. A igreja do Deus vivo, o exército de Deus, o posto de destacamento de Deus aqui. Pela fé nós vamos contra esse diabo, essas doenças, porque toda doença é um demônio. Então nós estamos indo contra isso pela fé. Então o profeta disse, aí está, vejam, então você pode ir atrás daquele diabo e massacrá-lo, exatamente da mesma maneira que Abraão massacrou os reis e trouxe de volta a sua possessão. Amém. Eu gosto disto. É para o crente. Aí você pensa aí, irmão, o que você está precisando? O que você está necessitando que o diabo tomou de você? Às vezes durante esse ano, às vezes algum momento que você fraquejou na sua fé, você deixou as rédeas, ele se soltou as rédeas, e o diabo tomou aquilo de você. Você tem o direito nesta noite de tomar posse do que é seu. Da sua saúde, da sua paz, da sua alegria, o gozo da salvação. Não foi que Davi, penso eu que ele estava em desespero. Ele falou, Senhor, o Senhor pode tirar tudo, menos o gozo da salvação. Quantas pessoas têm perdido o gozo de ser um salvo? De fazer parte da maior mensagem de todas as eras. De tanta coisa que tem acontecido, as pessoas têm perdido o gozo de ser um salvo da mensagem. A gente ouve os irmãos lá da década de 70. Quando essa mensagem pela Rádio Universo fez o que fez e nunca mais vai fazer. Foi um estrondo. Tem muitos aqui que foram ganhos pela Rádio Universo. E foi aquele estrondo lá, aquela alegria. Agora sim. Não vai demorar muito, rápido vai acontecer. Eu creio que não passa desse ano. E passou um ano, passou uma década, 2 décadas, e nós já estamos indo para mais de uma geração. E muitos que estavam lá naquele tempo chegaram hoje, tanta coisa errada que tem acontecido, tem perdido o gozo da salvação. Não tem prazer mais de vir para a igreja. Mas isso pode ser restaurado. Amém. Como é bom ouvir os hinos que nós ouvimos aqui. Amém. Amém. Cantar realmente com a alma. Cantar com o coração em gratidão a Deus. Por Deus estar te protegendo. Amém. Deus estar te guardando, que não aconteça nada de errado com você. E não vai. Amém. Se não aconteceu em 2017, 2018, Deus vai te proteger. Amém. Desde que você mantenha a sua fidelidade à palavra, como Abraão manteve, a sua obediência à palavra. Então nós estamos indo contra esse espírito que tirou isso, quem sabe de você. Mas nesta noite vai ser restaurado. Amém. Vai ser, se já não foi. Abraão ainda tinha o direito à promessa. A promessa era dele. Mas ainda assim ele tinha que lutar para possuir aquilo. Amém. Ali está você, o crente hoje. Ainda que sejamos herdeiros de todas as coisas, ainda que sejamos herdeiros de toda a bênção espiritual, toda a bênção física, sua saúde, toda a bênção que a Bíblia promete, você ainda terá que lutar por cada polegada disto. Esta é a maneira que Deus a tem estabelecido. Sempre tem sido desta maneira. Temos que lutar pelo que é nosso. Amém. E nós vamos lutar nesta noite. Amém. Nós vamos fazer uma frente contra esse espírito aí. Aleluia! Esta é a maneira que Deus o tem estabelecido. Sempre tem sido desta maneira.
Você tem que lutar para possuir o que você sabe que é seu. Você tem que lutar para possuir isto. E é isto que temos que fazer agora. Amém? Então, irmãos, vamos crer pela fé. Mediante a palavra que foi pregada. O que tem te atrapalhado? Às vezes o diabo roubou sua saúde. Vamos reivindicar. Você mesmo vai reivindicar sua saúde. Ah, pastor, mas eu preciso de algo, tem que ser um milagre mesmo de Deus. Deus faz. Deus é Deus dos milagres. Operador de milagres. Ele muda o quadro. O Mombrano diz que a oração muda o quadro. Totalmente. Às vezes até mesmo da morte muda para a vida novamente. E Deus vai fazer um milagre na sua vida se você crer. Amém? Incline sua cabeça, feche seus olhos. Vamos crer no poder de Deus, orar. Pastor Caio, o 262, acho que é mais um milagre, né? O senhor pode ver? Aleluia! Oh Deus! Pelo poder da tua palavra que foi pregada, Senhor. E nós cremos, Senhor, que esta palavra continua com o mesmo poder quando o profeta pregou. E nós estamos aqui, ó Deus, como crentes na palavra, para ir atrás do inimigo. Como nós ouvimos o profeta dizer, talvez um câncer, seja a doença na ordem que for, às vezes doença no sangue, alguma inflamação, alguma infecção, nós vamos reivindicar isto nesta hora. Todos serão curados pelo poder da palavra. Todos serão libertados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos cantar com bastante fé, com bastante alegria em nossos corações, para que Deus faça mais um milagre na sua vida. E Ele vai fazer, se você crer, porque Deus está aqui. Nós cremos que o Espírito do Senhor está aqui. E se você deseja uma oração pela fé para te libertar enquanto nós vamos cantar aqui, mais um milagre, quero que o Senhor me faça. E Ele fará por você, porque Ele ama te curar. O nosso Deus ama nos libertar, ama nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, Jesus. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou, mas um milagre o Senhor realizou. Vida desesperançada
sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da sua graça. Mais uma vez, mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da sua graça. Glória a Deus. Ficamos de pé. Glória a Jesus. Graças a Deus. Você é possuidor de todas as coisas. Mensagem maravilhosa que ouvimos. Como pobre, mas enriquecendo a muitos. Ouça a leitura da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Ainda em pé, irmãos. Som. Amém. Som. Eu quero fazer essa leitura da mensagem, ordenação. Mensagem. Vamos fazer como o profeta fez aqui, ó. Agora, como tem sido nosso costume, tomamos essa escritura dessa maneira, e quando fazemos isso, que nós simplesmente curvamos nossas cabeças, olha o que o profeta nos orienta. E a congregação ora por nós, pastores, e nós, pastores, oramos pela nossa congregação. É assim que nós servimos um ao outro, prestando serviço um ao outro, orando. Feche os seus olhos agora, todos com os olhos fechados. O profeta diz assim: ore agora essa oração. Deus, perdoe o meu pastor. Ore pelo seu pastor nessa hora, pela família do pastor. Perdoe o meu pastor. Perdoa ele, se há alguma coisa em sua vida que ele tem feito. Perdoa ele, Senhor. Perdoa o meu pastor. Perdoe o nosso pastor.
Perdoa-os tu por isso. Perdoa-os. Ele não fez isso por querer. Eles não fizeram por querer. Faça essa oração. E nós, em retorno, os pastores, oramos por nossa congregação. Deus, este é o pequeno rebanho que tu nos deste para cuidar. Se há alguma coisa errada na vida deles, tira, Pai. Tira nessa noite. Eles de maneira que possamos todos permanecer juntos. Tira toda a coisinha que nos separa, que nos faz nos irritar uns com os outros. Deus, tira isso. De maneira que possamos todos permanecer juntos, ter companheirismo, sabendo que vimos aqui guardando a ordem de Deus e tomando a comunhão. Eu acho que é uma doce ocasião de companheirismo. Vamos orar agora enquanto curvamos nossas cabeças. Silenciosamente, vocês oram por nós e nós oramos por vocês. O irmão Brano e a congregação oram silenciosamente por 40 segundos. Eu quero que você, com os olhos fechados, ore sob essa unção tão preciosa. Ore pelo pastor, perdoa o pastor. Ore nessa hora. Pai, perdoa o vosso pastor. Perdoa, Senhor, os erros dele. Ore pelo pastor um pouquinho. E depois o pastor orará pela congregação. Perdoa o pastor se há algo que ele tem feito de errado. Que o Senhor tira todo o erro, tudo aquilo que atrapalha. No nome do Senhor Jesus Cristo. E agora nós oramos pela congregação. Meu Pai Celestial, como nós ouvimos o profeta dizer, se há algo errado na nossa congregação, Senhor, tira nesta noite. Ó Deus, certamente há muitos corações abertos nessa hora dizendo, tira de mim, Senhor, qualquer coisa que me atrapalhe. No nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Deus querido, aqui está este pão. Ele representa o teu corpo moído pelas nossas transgressões. Tudo aquilo foi por amor a nossas almas, para nos redimir, para nos reconciliar de novo a Deus. Ó Deus, como disse nosso irmão Luiz, para isso é necessária a revelação do Calvário. Deus eterno, nós queremos dedicar esse pão a teu serviço nessa noite. Consagra, ó Pai, que ao comer esse pão, que cada pessoa que está enferma, Senhor, receba a cura divina, a virtude dos céus, no nome santo de Jesus Cristo. Deus querido, também aqui está este vinho que representa o sangue do Senhor derramado por nós. Pai amado, para perdoar os nossos pecados, para nos tornar mais alvos do que a neve, para chegarmos santos na presença de Deus, através deste derramamento do sangue perfeito. Nós dedicamos este vinho agora para serviço do Senhor, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Podeis vos assentar. Vamos cantar Sublime Graça do Senhor, enquanto quebramos o pão para nós aproximar da mesa. Salvou
Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Por ordem de família, os irmãos podem aproximar da mesa. Nosso corredor é um pouco apertado ali para o lava-pés. Então, os irmãos e as irmãs se organizem bem ali na hora do lava-pés. Vai dar certo. Amém. Comei e bebei. Este é meu corpo que é partido por vós. Assim disse nosso Senhor Jesus. Os irmãos podem ir aproximando para nós ganharmos tempo. A cura divina na hora da ceia, ao comer o pão, beber o vinho,
a cura divina.
Já faltam 10 minutos para meia-noite. Então, todos que estão aqui dentro e todos que estão no lava-pés ainda, vamos estar fazendo como o profeta disse, né? Passando o ano, enquanto eles estão fazendo o que estão fazendo, estamos tomando a comunhão. Graças a Deus por isso. Mantenhamos em espírito de oração nesses últimos minutos deste ano, com gratidão, pedindo a Deus isso, graça, graça, graça este ano, graça nos nossos corações, todos em reverência, orando a Deus, louvando, agradecendo ao Senhor, enquanto os irmãos concluem o lava-pés.
está terminando o ano de 2017, né? Cerca de 2 minutos e nós vamos orar ao Senhor e você vai orar conforme o que Deus pôr no seu coração, né? Agradecendo, pedindo. O certo é uma coisa: confie que a sua vida está nas mãos dele, né? Não é o tanto que você grita, é o tanto que você crê, é o tanto que você confia na sua eleição, na sua predestinação, e creia nisso. Nós vamos orar, ficarmos em pé agora, encerrando a ceia e agradecendo a Deus por esse ano que passou e já começando este ano na casa de Deus, na sua presença. Coloquemos nossas mãos uns sobre os outros, se você pode, não está ao lado, e vamos orar. Senhor Deus, nós encerramos esse culto de comunhão. Cremos que está selado no nosso coração a bênção da ceia do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos guardou este ano de 2017. Passamos por muitas batalhas, mas estamos aqui. Tudo isso é por causa do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, nós tínhamos perdido o equilíbrio. Nós tínhamos caído para a direita ou para a esquerda. Mas 1000 têm caído ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não temos sido atingidos, porque nós temos nos escondido no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente estamos descansando. Podemos dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nenhum mal chegará à tua tenda. Aleluia, você não terá medo do espanto noturno, da seta que voa à noite, dos males dos dias e das noites, porque o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos guia mansamente pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. E ainda que nós andasse pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não aceita conselho dos ímpios. Ele será como planta plantada junto aos ribeiros de águas, que dá fruto no seu devido tempo, e tudo quanto fizer prosperará. Ó Deus, atende a voz da nossa meditação, ouve o clamor de nosso coração. Meu Deus, que ninguém saia da fila. Pai amado, o Senhor é quem trabalha no coração de cada eleito. A eleição vai se encarregar do eleito. O Espírito do Senhor vai animar cada irmã e cada irmão, vai guardar. Você talvez vai passar esse ano por problemas diferentes, por lutas diferentes, mas o mesmo Deus vai te cuidar, o mesmo Deus vai te proteger. Deus está com seu coração, está contigo, está com a sua família. Você o tomou em sua palavra, você deu a sua vida a Ele, o seu coração a Ele, e Ele é responsável por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande Deus e Pai, é um prazer muito grande nós, Senhor, começar esse ano na sua santa presença, Senhor Deus.
nós queremos pedir ao Senhor que os nossos passos sejam dirigidos pelo Senhor nesse ano, Pai. Que nós sejamos cada vez mais pequenos e humildes e que o Senhor venha aparecer. Meu Pai amado, perdoe todos os nossos erros, que tudo sirva de uma grande escola para nós, que nós não nos consideremos maior que os outros, que nós não sejamos arrogantes, que não nos falte amor, que sobre amor em nós, perdão, graça, que nós ame a causa do Senhor, a obra do Senhor. Meu Pai amado, tome conta de cada vida, Senhor, de cada família, de cada casal, Pai, de cada criança, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, cuida de nós, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós oramos por cada igreja no Brasil, cada membro do corpo da noiva de Jesus Cristo, cada pastor, Pai, posicionado nesse companheirismo, até mesmo por aqueles, Senhor, que nos têm como inimigos. Assim o Senhor nos ensinou a orar, a bendizer o que nos maldizem, Senhor, a perdoar e regozijar quando falarem mal de nós, por amor ao Teu nome. Deus querido, nós queremos agora renovar a nossa vida. Ó Deus, 365 dias contém este ano de 2018. E nós queremos passar cada um dia desse em memória do Senhor, em memória daquele dia no Calvário. Ah, Deus, que o rápido, Pai, possa ficar vivo cada dia em nós. Não, nunca o desânimo, nunca os pensamentos negativos, por mais da canseira do corpo, por mais da luta, às vezes a doença, a tristeza, mas que a alma grite lá de dentro: espera no Senhor, espera, porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o homem interior nos dirija. O homem de fora está cansado, está abatido às vezes, mas esse homem de dentro está alegre, está em festa. E é esse homem de dentro, é a sua alma que vai te conduzir, vai te controlar, vai te abençoar. No nome santo de Jesus Cristo, um abençoado 2018. O profeta disse: a maior palavra que pode ser dita é esta: Deus te abençoe. Essa pessoa que está ao seu lado, com a sua mão em cima dela, você profere essa palavra agora em espírito: Deus te abençoe. A sua família, o seu carro, a sua viagem, os seus negócios. Aleluia. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós não vamos prosseguir mais adiante. Peço perdão pelos hinos que foram ensaiados e não foram cantados. Nós temos aqui vários irmãos de idade e estão aí firmes, aguentando, né? Então vamos encerrar agradecendo de alma, irmãos. Eu não sei o que eu poderia fazer para vocês para agradecer ao pastor Américo, irmão, amigo, companheiro, sua família. Os irmãos de Lages, de Crevelândia, estão desde ontem aí. Deus te abençoe. Amém. Vamos lembrar uns dos outros em oração. É bem simples. Se às vezes qualquer coisa que você viu aqui não pegou bem, qualquer pronúncia, nós também estamos aprendendo, estamos começando, estamos aprendendo. Então, tudo que você viu ou que acontece que não está bem, nos perdoe e orem por nós, tá bom?
nós vamos dar uma lembrancinha para cada um. Algumas fotos aqui do tabernáculo. Está escrito Tabernáculo da Fé, Apocalipse 22, 20. É um versículo que eu dedico a todos. E a data aqui do 31/12 de 2017. O Emerson vai estar ali na porta, entregando um para cada um. Se sobrar, tem vários irmãos que não vieram, tem o pessoal do campo que eu atendo também. E se faltar, depois eu mando imprimir mais. Tá bom? Então agora é a hora daquele abraço, de você profetizar boas palavras um sobre o outro, né, nesse 2018. E ali atrás agora há uma mesa com algumas frutas para nós comer e dormir, porque hoje é segunda-feira, tá bom? Ninguém vai trabalhar, mas já é segunda-feira, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus.